Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e tem reviravoltas inesperadas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma das nossas narrativas envolventes. Capítulo 1 O Dia Mais, ISP Iraduú. Sol de dezembro brilhava intensamente sobre São Paulo, criando uma atmosfera dourada que parecia abençoar aquele sábado especial. Na elegante igreja do Sagrado Coração, no bairro dos Jardins, os preparativos para o casamento de Isabela Mendes e Ricardo Santana estavam em seus últimos detalhes. O aroma de rosas brancas e jasmins pairava no ar, enquanto os convidados chegavam em seus melhores trajes, sussurrando comentários sobre a grandiosidade da cerimônia. Isabela, de 28 anos, era uma das arquitetas mais promissoras de São Paulo. Formada pela USP, ela havia construído uma reputação sólida, projetando residências de luxo para a elite paulistana. Sua beleza natural era realçada por uma inteligência aguçada e uma personalidade carismática que conquistava a todos. Naquele momento, ela estava no salão anexo à igreja, sendo arrumada por sua melhor amiga e madrinha, Carla. "Isa, você está radiante!" exclamou Carla, ajustando o véu delicado que emoldurava o rosto de Isabela. "Nunca te vi tão feliz." Isabela sorriu, observando seu reflexo no espelho antigo. O vestido de noiva, uma criação exclusiva do estilista Samuel Czerniawski, caía perfeitamente sobre seu corpo esbelto. O tecido de seda italiana brilhava suavemente sob a luz natural que entrava pelas janelas do salão. "Carla, mal posso acreditar que este dia finalmente chegou", disse Isabela, tocando nervosamente o colar de pérolas que havia pertencido à sua avó. 3 anos de namoro, 1 ano de noivado. Ricardo e eu construímos algo tão sólido. Do lado externo da igreja, Ricardo Santana, de 32 anos, ajustava pela 10ª vez sua gravata italiana. Formado em administração pela FGV, ele havia herdado a construtora do pai, e, sob sua gestão, a empresa se tornara uma das mais respeitadas do setor imobiliário paulistano. Alto, moreno, com um sorriso encantador que conquistara Isabela desde o primeiro encontro, Ricardo parecia ter tudo: sucesso profissional, uma família tradicional, e agora estava prestes a casar-se com a mulher dos seus sonhos. "Cara, você tá suando mais que um maratonista", brincou seu padrinho e melhor amigo, Matheus, enquanto lhe oferecia um lenço. "É só nervosismo de noivo? Ou tem algo mais?" Ricardo forçou um sorriso, mas seus olhos traíam uma inquietação que vinha crescendo nas últimas semanas. "É normal, né? Casamento é um passo grande." Matheus o estudou com atenção. Eram amigos desde a faculdade, e conhecia Ricardo melhor que ninguém. "Tem certeza de que está tudo bem? Você parece, sei lá, diferente." "Está tudo ótimo, Matheus. Só ansiedade mesmo." Ricardo mentiu, desviando o olhar. A verdade era muito mais complicada. Nas últimas semanas, Ricardo vinha sendo atormentado por uma culpa que crescia como uma sombra sobre sua felicidade. Um segredo que ele carregava há meses, e que agora, no dia do seu casamento, pesava como uma pedra em seu peito. Dentro da igreja, os 200 convidados já ocupavam seus lugares. A decoração era deslumbrante. Arranjos de rosas brancas e folhagens naturais adornavam o altar. Enquanto velas aromáticas criavam uma atmosfera íntima e solene, a família de Isabela ocupava o lado esquerdo. Seus pais, Dr. Carlos Mendes, um renomado cardiologista, e Dona Helena, professora aposentada da USP, conversavam animadamente com parentes vindos do interior de Minas Gerais. Do lado direito, a família Santana apresentava-se, em toda a sua imponência. Sr. Roberto Santana, patriarca da família e fundador da construtora, estava acompanhado de sua esposa, Dona Márcia, uma mulher elegante que sempre fora muito exigente em relação às namoradas do filho. Isabela havia conquistado sua aprovação gradualmente, demonstrando educação, inteligência e principalmente, genuíno amor por Ricardo. "A Isabela é uma menina especial", comentou Dona Márcia com uma prima distante. "Ela vai fazer, meu Ricardo, muito." Enquanto isso, no salão dos noivos, Isabela fazia os últimos retoques na maquiagem. Sua mãe, Helena, entrou com os olhos marejados de emoção. "Minha filha, você está um sonho", disse Helena, beijando delicadamente a testa de Isabela. "Seu pai está lá fora quase chorando. Ele está tão orgulhoso." "Mamãe, obrigada por tudo, por terem me apoiado sempre, por terem acolhido o Ricardo como um filho." Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Não chore agora, senão vai borrar a maquiagem." Carla interveio rapidamente, oferecendo um lenço. Faltavam exatamente 15 minutos para o início da cerimônia, quando o padre José, um homem de 60 anos que conhecia a família Mendes há décadas, bateu na porta do salão. "Isabela, minha filha, o Ricardo gostaria de falar com você por alguns minutos antes da cerimônia." Helena franziu o senho. "Padre José,
Não é tradição o noivo ver a noiva antes da cerimônia. Eu sei, Helena, mas ele pediu com muita insistência. Disse que é algo importante. Isabela sentiu uma pontada estranha no estômago, mas consentiu. Tudo bem, Padre José. Onde ele está? Na sacristia. Ele está bem nervoso. Carla acompanhou Isabela até a sacristia, onde Ricardo aguardava de costas para a porta, olhando através de uma pequena janela que dava para o jardim da igreja. Suas mãos tremiam visivelmente. Você queria falar comigo? Isabela entrou delicadamente, o som de seus sapatos, ecoando no ambiente silencioso. Ricardo se virou lentamente, e Isabela imediatamente percebeu que algo estava errado. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. Isa, você está linda, ele disse com voz embargada. Obrigada, amor, mas você está bem, tá parecendo doente. Ricardo respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas profundas. Isa, eu preciso te contar uma coisa antes de nos casarmos. Não posso subir ao altar com isso na consciência. O coração de Isabela começou a acelerar. Tá falando, Ricardo? Senta aqui, por favor. Ele indicou uma cadeira antiga de madeira. Prefiro ficar em pé. Fala logo. O que é? Ricardo passou as mãos pelo cabelo, desfazendo o penteado cuidadosamente arrumado. Lembra da época em que eu viajei para Brasília no ano passado? Aquele projeto da construtora? Claro! Você ficou 2 meses lá. Isa, eu cometi um erro terrível. As palavras saíram em um sussurro desesperado. Isabela sentiu o mundo começar a girar ao seu redor. Que tipo de erro, Ricardo? Eu. Conheci uma mulher lá, a Amanda. Ela trabalhava no escritório de advocacia que estava cuidando dos contratos. Ricardo não conseguia olhar nos olhos de Isabela. Uma noite, depois de uma reunião, fomos jantar e ponto e o quê? A voz de Isabela saiu mais dura do que ela pretendia. Eu traí você, Isa. Não foi uma vez só. Foram várias semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentia como se tivesse recebido um soco no estômago. Suas pernas começaram a tremer e ela precisou se apoiar na parede. Fria, da sacristia. Várias semanas. Sua voz saiu quase inaudível. Isa, por favor, me deixe explicar. Várias semanas? Ricardo. Agora ela gritava. E sua voz ecoou pelas paredes de pedra da antiga igreja. Eu estava confuso, pressionado com o trabalho, longe de você. Não é desculpa? Eu sei. Mas não é desculpa? Não é... Desculpa? Isabela sentia a raiva subindo, como lava de um vulcão. Há 500 convidados lá fora, Ricardo. Minha família, sua família, nossos amigos. Ricardo tentou se aproximar, mas ela recuou imediatamente. Não encosta em mim! Isa, eu terminei com ela assim que voltei para São Paulo. Eu amo você, por isso estou contando. Porque não posso casar com você carregando essa mentira. Que nobre da sua parte. A ironia cortava como uma lâmina. Você está me contando. Isso 5 minutos antes de subir ao altar. 5 minutos. Ricardo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela, borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Você teve 1 ano inteiro para me contar. 1 ano, Ricardo. E 5 minutos antes do nosso casamento? Eu não sabia como. Calma. Sentando comigo em casa, olhando nos meus olhos e falando a verdade. Como adultos fazem. Ela estava tremendo de raiva. Mas não, você preferiu esperar até agora, quando eu estou vestida de noiva, quando toda a minha família está aqui, quando... Isabela parou de falar abruptamente. Seus olhos antes cheios de lágrimas de dor, agora brilhavam com algo diferente. Uma frieza calculista que Ricardo nunca havia visto. Sabe de uma coisa, Ricardo? Obrigada. Obrigada. Ele não entendeu. Obrigada por me mostrar exatamente quem você é, antes de eu assinar meu nome ao lado do seu. Isabela se dirigiu ao espelho da sacristia e começou a limpar as lágrimas, recompondo a maquiagem com mãos firmes. Agora me escuta bem. Vamos lá para fora. Vamos subir ao altar, e você vai me dar exatamente 5 minutos para eu decidir o que fazer com essa informação. Isso em 5 minutos, Ricardo. Assim como você me deu 5 minutos para processar que o homem com quem eu ia me casar é um mentiroso e traidor. Ela se virou para ele, e Ricardo se assustou com a determinação em seus olhos. E uma coisa, eu te garanto que eu decidi fazer, vai te surpreender tanto quanto sua confissão me surpreendeu. Capítulo 2. O altar da V5 e a marcha nupcial de Mendelssohn começou a tocar, e os convidados se levantaram em reverência. Isabela, caminhando, ao lado de seu pai pelo corredor central da igreja, mantinha um sorriso impecável no rosto. Ninguém poderia imaginar a tempestade que se passava em seu íntimo. Dr. Carlos, orgulhoso, segurava firmemente o braço de sua filha, alheio ao drama que havia se desenrolado minutos antes. Você está tremendo, filha, sussurrou Carlos, preocupado. Emoção, pai?
Isabela respondeu sem desviar o olhar do altar, onde Ricardo a esperava visivelmente nervoso. A cada passo que dava, Isabela sentia sua mente trabalhando em velocidade máxima. Anos de experiência como arquiteta haviam lhe ensinado a resolver problemas complexos sob pressão. E agora ela aplicava essa mesma frieza analítica à situação mais importante de sua vida. Várias semanas, ela pensava, não foi um deslize, foi uma escolha que ele fez todos os dias durante várias semanas. Ao chegarem ao altar, Dr. Carlos beijou a testa de Isabela e a entregou a Ricardo, como mandava a tradição. Cuide bem da minha menina, disse Carlos, apertando a mão do genro. C.O.M. Kearney, pode deixar, Dr. Carlos. Ricardo respondeu, sua voz quase falhando. O padre José iniciou a cerimônia, com sua voz solene, ecoando pelas antigas paredes da igreja. Caros irmãos, estamos reunidos hoje na presença de Deus, para celebrar a união de Isabela e Ricardo. Enquanto o padre falava, Isabela observava discretamente os convidados. Sua avó materna, Dona Teresa, de 85 anos, havia viajado de Belo Horizonte especialmente para o casamento. Seus tios, do interior premos distantes, colegas de trabalho, todos estavam ali para testemunhar o que acreditavam ser o início de uma nova vida feliz. Na primeira fileira, Dona Márcia secava lágrimas de emoção com um lenço bordado, enquanto o senhor Roberto sorria com orgulho para o filho. Se soubessem, pensou Isabela, se soubessem que tipo de homem vocês criaram. O matrimônio é uma instituição sagrada, que deve ser baseada no amor, na confiança e na honestidade, continuou o padre José. A palavra honestidade soou como um tapa na cara de Ricardo, que engoliu em seco. Isabela Mendes, o padre, se dirigiu a ela. Você aceita Ricardo Santana como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Que se seguiu, pareceu eterno. Isabela olhou diretamente nos olhos de Ricardo, que aguardava sua resposta com uma mistura de esperança e terror. Os 200 convidados prenderam a respiração. Isabela pausou. E nesse momento, tomou sua decisão. Eu aceito. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela igreja. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo-se momentaneamente aliviado. Ricardo Santana, agora foi a vez dele. Você aceita Isabela Mendes como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida. Eu aceito, Ricardo respondeu rapidamente, como se temesse que as palavras pudessem escapar. As alianças, por favor, pediu o padre José. Mateus se aproximou com as alianças de ouro branco, personalizadas com os nomes gravados no interior. Ricardo pegou a aliança de Isabela com mãos trêmulas. Com esta aliança, eu te desposo e te recebo como minha esposa, disse Ricardo, deslizando o anel no dedo de Isabela. Agora era a vez dela. Isabela pegou a aliança de Ricardo, e por um momento que pareceu uma eternidade, simplesmente a observou. A aliança pesava mais do que ela lembrava. Com esta aliança, Isabela começou, sua voz clara e firme, eu te desposo e te recebo como meu marido. A aliança deslizou perfeitamente no dedo de Ricardo, selando uma união que estava prestes a ser testada de forma inimaginável. Agora, se alguém souber de algum impedimento para esta união, que fale agora, ou queimei para sempre, declarou o padre José. Seguindo o protocolo tradicional, Isabela sentiu um impulso momentâneo de falar, mas sei contive. Não era o momento. Ainda não. Então, pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. Ricardo, pode beijar sua esposa. Ricardo se aproximou hesitante de Isabela. O beijo foi breve e quase casto, mas suficiente para arrancar aplausos entusiasmados dos convidados. Confetes coloridos voaram pelo ar, enquanto o órgão tocava a marcha triunfal. Mas para Isabela, não havia triunfo algum, apenas o início de um plano que estava tomando forma em sua mente. A saída da igreja foi uma sucessão de abraços, parabéns e fotografias. O fotógrafo, Henrique Santos, um dos melhores de São Paulo, capturava cada momento com sua lente experiente. Olhem para mim! Pessoal, sorriam! Henrique gritava enquanto disparava sua câmera. Isabela sorria mecanicamente, sua mente já projetando os próximos passos. Carla se aproximou dela durante uma pausa nas fotos. Isa, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Depois eu te conto, Carla. Agora não é hora. Mas, confie em mim. Depois eu explico tudo. O cortejo seguiu para o Palácio dos Cedros, um dos locais mais exclusivos para festas de casamento em São Paulo, o palacete do século XIX. Com seus jardins exuberantes,
e salões decorados com lustres de cristal francês. Seria o cenário da celebração. Durante o trajeto na limusine, Ricardo tentou conversar com Isabela. Isa, obrigado por ter seguido em frente com a cerimônia. Eu sei que não foi fácil. Isabela continuou olhando pela janela, observando a cidade passar. Ricardo, acabamos de nos casar. Tecnicamente, somos marido e mulher agora. Sim, e eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando você pelo que eu fiz. Isabela finalmente se virou para ele. Não se preocupe, Ricardo. Você vai ter oportunidade de compensar. Mas talvez não da forma que você imagina. O tom dela fez Ricardo sentir um arrepio na espinha. Mas antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, a limusine parou em frente ao Palácio dos Cedros. A festa de casamento estava impecável. O salão principal havia sido decorado por Roberta Fassano, uma das decoradoras mais requisitadas da alta sociedade paulistana. Rosas brancas, orquídeas e folhagens tropicais criavam um ambiente paradisíaco, enquanto velas flutuantes em cristais venezianos proporcionavam uma iluminação romântica. Os convidados foram recebidos com taças de champanhe, Dom Pérignon e canapés preparados pelo renomado chefe Gabriel Ribeiro. A orquestra contratada para a ocasião tocava música clássica enquanto todos se acomodavam para o jantar. Que festa linda! Comentou Dona Teresa com uma prima. A Isabela merece tudo de melhor. Na mesa principal, Isabela e Ricardo cumprimentavam os convidados que se aproximavam para parabenizá-los. Isabela mantinha sua performance impecável, rindo nos momentos certos, agradecendo as felicitações, posando para fotos como se fosse a noiva mais feliz do mundo. Por dentro, porém, ela observava tudo com os olhos de uma estrategista. Cada pessoa que a cumprimentava, cada palavra de carinho, cada demonstração de alegria pela sua felicidade, se transformava em mais combustível para o fogo que queimava em seu peito. Isabela, querida... Dona Márcia se aproximou com os olhos marejados. Bem-vinda à família. Eu sempre soube que você era a mulher certa para o meu Ricardo. Obrigada, Dona Márcia. O Ricardo é um homem especial, Isabela respondeu, olhando diretamente para o marido. Durante o jantar, os brindes começaram. Mateus foi o primeiro a se levantar. Pessoal, eu conheço o Ricardo há mais de 10 anos. Ele sempre foi um cara íntegro, trabalhador, leal. Cada palavra era como uma punhalada na consciência de Ricardo. E quando ele conheceu a Isabela, eu vi uma mudança nele. Ele se tornou um homem ainda melhor. Aplausos ecoaram pelo salão. Isabela aplaudia também, seu sorriso não vacilando nem por um segundo. Ricardo e Isabela representam tudo que um casal deve ser: companheirismo, amor verdadeiro e, principalmente, honestidade um com o outro. Continuou Mateus. Honestidade, Isabela pensou. Que palavra interessante. Quando chegou a vez de Dr. Carlos falar, ele se levantou com lágrimas nos olhos. Minha filha sempre foi uma menina determinada, inteligente, que sabia exatamente o que queria da vida. Quando ela me disse que ia se casar com o Ricardo, eu soube que havia escolhido bem. Ele fez uma pausa, limpando a garganta. Ricardo, você está recebendo um tesouro. A Isabela é uma mulher que vale por 1000. Ela é leal, honesta, e quando ama, ama com toda a força do coração. Agora, foi Isabela quem engoliu em seco. As palavras do pai ecoavam em sua mente como um mantra. Espero que vocês sejam muito felizes e que construam uma família baseada nos valores que tentamos ensinar a nossa filha: honestidade, respeito e lealdade. Os aplausos foram ainda mais intensos. Ricardo Lavantuzzi, para abraçar o sogro, e Isabela pôde ver as lágrimas em seus olhos. Lágrimas de culpa, ela sabia. Conforme a noite avançava, Isabela observava seu novo marido interagindo com os convidados. Ele ria, brindava, recebia parabéns, mas ela podia perceber a tensão em seus ombros, o nervosismo em seus gestos. Ela estava aguardando, com pavor, o momento em que estariam sozinhos, e ela cobraria explicações. Mas Isabela já havia decidido que a cobrança seria muito maior do que Ricardo poderia imaginar. Às 2h chegou a hora da valsa dos noivos. A orquestra começou a tocar A Thousand Years, de Christina Perl, e o casal se dirigiu ao centro do salão, sob os olhares emocionados de todos os presentes. Conforme eles dançavam, Ricardo sussurrou no ouvido de Isabela: Isa, eu sei que você ainda está processando tudo, mas eu quero que saiba que eu te amo mais que qualquer coisa neste mundo. Isabela sorriu para as câmeras que os rodeavam. Eu também te amo, Ricardo, e é por isso que o que eu vou fazer vai doer tanto. Como assim? Ricardo tentou disfarçar sua preocupação. Você vai descobrir. Ela respondeu, girando graciosamente. Sus brocos. A música terminou sob uma chuva de aplausos, e outros casais se juntaram à pista de dança. Isabela se desculpou para ir ao toalete, e Carla imediatamente a seguiu. Agora você vai me contar
O que está acontecendo? Carla exigiu assim que entraram no banheiro privativo. Isabela verificou se estavam sozinhas, e então contou tudo para sua melhor amiga. A cada palavra, Carla abria mais os olhos, até que sua expressão se transformou em pura indignação. Eu vou matar aquele filho da puta, Carla! Explodiu. Carla, baixa a voz! Isabela, você tem que anular esse casamento. Agora. Hoje. Não vou anular nada. Como não? O cara te traiu por semanas. Semanas, Isabela. Eu sei exatamente o que ele fez. E é por isso que não vou anular. Carla olhou sem entender. Isso, Isabela se aproximou do espelho e reaplicou o batom cuidadosamente. Carla, você me conhece há 15 anos. Eu sou arquiteta. Certo? Eu projeto coisas, construções complexas, detalhadas, que levam tempo para ficar prontas. Sim, Ricardo destruiu em 5 minutos 3 anos da minha vida. 3 anos de planos, sonhos, projetos de futuro. Isabela se virou para a amiga. Ele acha que, me contando a verdade, vai se livrar da culpa e seguir em frente. Mas está muito enganado. O que você vai fazer? Vou projetar a vingança perfeita, detalhada, minuciosa e que vai levar tempo para ficar pronta. Assim como os meus melhores projetos, Carla sentiu um arrepio. Isa, tá. Ele me deu um presente hoje, Carla. Ele me mostrou exatamente quem é antes que eu descobrisse de outro jeito. Agora vou usar essa informação da melhor forma possível. As duas voltaram para o salão, onde a festa continuava animada. Ricardo se aproximou imediatamente. Tudo bem, amor? Perfeitamente bem, querido. Isabela respondeu beijando-o levemente nos lábios. Aliás, acho que está na hora de fazermos nosso último brinde da noite. Capítulo 3. O jogo começar à lua de mel. Nas Maldivas foi uma encenação digna de um Oscar. Isabela postava fotos perfeitas no Instagram, sorria para as câmeras dos outros turistas e fingia ser a mulher mais apaixonada do mundo. Mas à noite, quando Ricardo tentava se aproximar romanticamente, ela alegava cansaço, dor de cabeça ou simplesmente que precisava processar tudo ainda. Isa, eu entendo que você ainda está magoada, Ricardo disse numa manhã, enquanto tomava café da manhã no Resort 5 Estrelas, mas nós precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê, exatamente? Isabela perguntou, sem levantar os olhos da revista que fingia ler. Sobre o que eu te contei. Sobre Amanda. Sobre como vamos seguir em frente. Isabela fechou a revista e o encarou. Ricardo, você achou mesmo que ia ser fácil assim? Que ia me contar que me traiu por semanas e eu ia perdoar de uma hora para outra? Não, claro que não. Mas você teve um ano inteiro para processar sua culpa, para decidir se ia me contar ou não. Eu tive 5 minutos. Sua voz era fria, calculada. Então me deu o tempo que eu preciso. Ricardo baixou a cabeça. Você tem razão. Me desculpa. Calma. Você é patético, Isabela pensou, observando o marido, agindo como se fosse a vítima da situação. De volta ao Brasil, Isabela retomou sua vida profissional com uma energia renovada. Seu escritório de arquitetura estava próspero, e ela tinha vários projetos importantes em andamento. Mas havia um novo projeto ocupando sua mente. A destruição sistemática e elegante de Ricardo Santana. O primeiro passo foi sutil. Isabela começou a investigar discretamente as finanças da construtora de Ricardo. Como arquiteta, ela tinha contatos em toda a indústria da construção civil em São Paulo, e não foi difícil obter informações sobre contratos, licitações e projetos em andamento. Marcos, ela telefonou para um engenheiro que trabalhava no setor público. Preciso de uma informação sobre a construtora Santana. É para um projeto que estou desenvolvendo. Claro, Isa. O que você quer saber? Eles têm algum contrato grande com a prefeitura rodando agora? Team Sim. Um projeto de habitação popular na Zona Leste. Contrato de 50 milhões. Por quê? Curiosidade profissional. Obrigada, Marcos. Isabela sorriu. 50 milhões era muito dinheiro. E onde havia muito dinheiro público envolvido, sempre havia coisas interessantes para se descobrir. Em casa, ela mantinha a fachada de esposa em recuperação. Jantavam juntos. Conversavam sobre trabalho, assistiam filmes no sofá. Para qualquer observador externo, era um casal normal superando uma crise. Isa, Ricardo disse numa noite, depois de 3 semanas da volta da lua de mel, eu estava pensando, que tal marcarmos terapia de casal? Isabela quase riu. Terapia de casal? Sim. Acho que pode nos ajudar a, você sabe, superar isso. Você acha que um terapeuta vai fazer com que eu esqueça que meu marido me traiu durante semanas? Ricardo suspirou. Isa, por favor. E eu sei que foi terrível, mas foram quantas vezes? Ricardo, o quê? Quantas vezes você transou com ela? Eu nunca perguntei os detalhes. Ricardo empalideceu. Isa, isso importa, para mim sim. Quantas vezes? Eu não sei exatamente. Não sabe? Ou não quer me contar?
Foram várias, tá bom? Eu não contei várias. Interessante. Isabela se levantou do sofá. E você usava camisinha? Isa responde. Você usava camisinha quando transava com sua amiguinha de Brasília? Ricardo passou a mão pelo cabelo. Desesperado. Sim, eu usava. Sempre? Quase sempre. Quase sempre. A voz de Isabela subiu uma oitava. Quase sempre. Isa, por favor. Eu preciso fazer exames, Ricardo. Preciso saber se você me trouxe algum presente da sua aventurazinha. Ricardo ficou em silêncio, se sentindo menor a cada segundo. Sabe, que mais me impressiona? Isabela continuou, caminhando pela sala. É que você acha que o problema aqui é minha falta de perdão. Como se eu fosse a pessoa errada nessa situação. Eu não penso assim. Pensa assim. Você fica aí falando em terapia de casal, como se nós dois tivéssemos culpa no que aconteceu. Como se eu tivesse te empurrado para os braços de outra. Isabela parou na frente dele. Mas sabe de uma coisa? Você tem razão numa coisa. Anés, precisamos superar isso. E vamos. Sério? Ricardo sentiu uma pontada de esperança. Sério. Mas do meu jeito. No meu tempo. E nas minhas condições. Ricardo concordou imediatamente, sem fazer ideia do que estava assinando. Nos dias seguintes, Isabela intensificou suas investigações. Descobriu que a construtora Santana havia ganhado a licitação para o projeto de habitação popular sob circunstâncias questionáveis. Ela havia sido a única empresa a apresentar a proposta. Um fato estatisticamente improvável em licitações dessa magnitude. Interessante, ela murmurou, analisando os documentos que havia conseguido através de seus contatos na prefeitura, através de uma amiga jornalista. Marina, Isabela obteve acesso a informações ainda mais detalhadas sobre a licitação. Isa, por que você está interessada nisso? Marina perguntou durante um almoço no restaurante Figueira Rubaiat, em Cerqueira César. É para um projeto acadêmico que estou desenvolvendo sobre habitação popular. Isabela mentiu com facilidade. Quero entender melhor como funciona o processo licitatório. Bom, essa licitação da Santana foi meio estranha mesmo. Normalmente, tem pelo menos 5 ou 6 empresas disputando contratos dessa magnitude. Desta vez, só a Santana apresentou proposta. Por que você acha que isso aconteceu? Marina baixou a voz. Entre nós, suspeito que alguém vazou informações privilegiadas sobre os critérios técnicos antes do edital ser publicado. As empresas podem ter desistido porque sabiam que não tinham como competir. Isabela sentiu uma faísca de excitação. Que tipo de informações? Critérios muito específicos sobre materiais, técnicas construtivas, cronograma, quiz skill. Só alguém com acesso interno aos órgãos públicos saberia com antecedência. Pagando a conta do almoço, Isabela já estava formulando seu próximo movimento. Naquela noite, em casa, ela foi especialmente carinhosa com Ricardo. Fez seu prato favorito, picanha na grelha com farofa de banana. Serviu um vinho tinto reserva, que haviam ganhado no casamento, e até colocou uma música romântica. Uau, Ricardo disse, chegando do trabalho e encontrando a mesa posta. O que é isso tudo? Pensei que merecíamos uma noite especial, Isabela respondeu, servindo o vinho. Isa, você está diferente hoje? Diferente como? Não eu sei. Mais próxima, mais carinhosa. Isabela sorriu. Talvez eu esteja começando a processar tudo melhor. Ricardo sentiu uma onda de alívio. Talvez, finalmente, eles estivessem encontrando um caminho para a reconciliação. Durante o jantar, Isabela conduziu a conversa habilmente para o trabalho de Ricardo. Como está aquele projeto da prefeitura? O da habitação popular? Vai bem. É um projeto importante, vai gerar muitos empregos, deve ter sido uma concorrência acirrada para conseguir um contrato desse tamanho. Ricardo hesitou por um milésimo de segundo. Foi sim, muito concorrida. Isabela notou a hesitação. Quantas empresas participaram? Várias. Não a lembrou. Exatamente. Quantas? Mentiroso, ela pensou. Mas manteve o sorriso. Que bom que vocês conseguiram. Seu pai deve estar orgulhoso. Esta mesmo. Ele diz que é o maior contrato que a empresa já teve. E como vocês ficaram sabendo dessa licitação? Como assim? Esses editais são publicados em jornal, né? Vocês têm alguém que fica acompanhando essas publicações? Ricardo estava claramente desconfortável com as perguntas. Temos um departamento que cuida disso. Por que tanto interesse? Curiosidade profissional, como arquiteta Yumi, por esses processos. Depois do jantar, Isabela sugeriu que assistissem um filme no sofá. Ela se aconchegou ao lado de Ricardo, e pela primeira vez, desde a confissão dele, permitiu que ele a abraçasse. Isa, Ricardo sussurrou. Obrigado por não ter desistido de nós de nada, amor, ela respondeu, acariciando o peito dele. Afinal, casamento é para sempre, não é? Para sempre, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. Para sempre. Isabela repetiu mentalmente. Pelo menos, até eu terminar o que comecei.
Na manhã seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho, Isabela ligou para Marina novamente. Marina, você disse que suspeitava de vazamento de informações na licitação da Santana. Tem como você investigar isso mais a fundo? Posso tentar. Mas por que o interesse? Pensei que fosse só para um projeto acadêmico. Isabela respirou fundo. Era hora de confiar em alguém, pelo menos parcialmente. Marina, off the record. Meu marido é o dono da construtora Santana. O quê? Isa, por que você não me contou isso? Porque é complicado. Eu suspeito que possa ter havido irregularidades na licitação e preciso saber a verdade. Meu Deus, Isabela. Se for verdade, isso é muito sério. Corrupção em licitação pública pode dar cadeia. E eu sei. Por isso preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Marina ficou em silêncio por um momento. Ok, vou investigar. Mas se eu encontrar algo, vou ter que publicar. Você entende isso? Entendo perfeitamente. Desligando o telefone, Isabela sentiu que sua vingança estava tomando uma forma mais concreta. E o melhor de tudo era que Ricardo não fazia ideia do que estava por vir. Naquela tarde, ela recebeu uma ligação inesperada. Alô, Isabela? Aqui é a Amanda, de Brasília. O sangue de Isabela gelou. Amanda? Sim, Amanda que é Bambok. Deve saber quem eu sou. Sei exatamente quem você é. O que você quer? Preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre o Ricardo. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas sua voz permaneceu firme. O que tem sobre o Ricardo? Não posso falar por telefone. Você pode vir a Brasília? Ou eu posso ir a São Paulo? Volta. Venha a São Paulo. Amanhã, combinado. Obrigada por aceitar me encontrar, Isabela. Volta. Não faz ideia de como é importante. Desligando o telefone, Isabela sorriu. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma ainda melhor do que ela havia planejado. Capítulo 4. A Vingança PRF e ETA o Café Tortoni. Na Rua Consolação, era um lugar discreto e elegante. Perfeito para conversas que não deveriam ser ouvidas por ouvidos curiosos. Isabela chegou pontualmente às 15 horas, como haviam combinado por telefone. Amanda já estava lá, sentada numa mesa de canto, nervosamente, mexendo numa xícara de café. Quando viu Isabela se aproximar, Amanda se levantou imediatamente. Era uma mulher bonita, de aproximadamente 30 anos, loira, bem vestida, mas havia algo em seus olhos que denunciava uma preocupação profunda. Isabela? Ela perguntou hesitante. Sou eu, Amanda, e as duas se sentaram em silêncio constrangedor. Isabela pediu um cappuccino e aguardou que Amanda começasse a falar. Obrigada por aceitar me encontrar, Amanda disse finalmente. Eu sei que deve ser muito estranho para você. Estranho é uma palavra muito suave para descrever a situação. Isabela respondeu friamente. O que você quer, Amanda? Respirou fundo. Primeiro, eu queria pedir desculpas. Eu sei que isso não muda nada, mas eu precisava dizer pessoalmente. Desculpas aceitas. Agora, ao que interessa, é sobre o Ricardo. Sobre o que aconteceu entre nós em Brasília. Ele já me contou tudo o que eu precisava saber. Não, Isabela, ele não contou tudo. O sangue de Isabela gelou. O que você quer dizer? Amanda olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Então, se inclinou para a frente. O Ricardo não me contou que era comprometido. Durante as primeiras semanas, eu não sabia que ele tinha noiva. Como assim? Ele disse que estava solteiro. Que tinha terminado um relacionamento longo recentemente, mas que estava solteiro. Amanda tirou o celular da bolsa. Olha só isso. Ela mostrou a Isabela uma série de mensagens de WhatsApp. Mensagens românticas, íntimas, nas quais Ricardo claramente se apresentava como um homem solteiro, em busca de um relacionamento sério. Eu só descobri que ele era comprometido quando vi uma foto no Facebook de uma amiga minha que tinha curtido. Era uma foto de vocês dois juntos, e ele estava marcado. Foi aí que eu entendi que ele tinha mentido para mim. Isabela sentia náusea lendo aquelas mensagens. Quando foi isso? Na quinta semana que ele estava em Brasília. Quando eu descobri, terminei tudo imediatamente. E ele ficou desesperado. Disse que ia terminar com você, que estava apaixonado por mim, que queria ficar comigo. Amanda mostrou mais mensagens. Olha o que ele escreveu. Na tela do celular, Isabela leu. Amanda, por favor, não termina assim. Eu vou resolver a situação. Com a Isabela. Não posso mais viver mentindo. Eu te amo. Isabela sentiu o mundo girar. Ele disse que ia terminar comigo? Disse, e insistiu nisso durante semanas, mesmo depois que eu falei que não queria mais nada com ele. Amanda mostrou mais mensagens, todas de Ricardo implorando para que ela não terminasse, prometendo que ia se livrar do compromisso com Isabela. Por que você está me contando isso agora? Isabela perguntou. Sua voz quase um sussurro. Porque eu descobri que vocês se casaram. Vi no Instagram de uma amiga comum. Amanda baixou os olhos. Isabela,
eu me senti péssima. Não só pelo que aconteceu, mas porque percebi que ele mentiu para nós duas. Para mim, sobre ser solteiro, para você, sobre as intenções dele. Isabela ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. O que Ricardo havia feito era muito pior do que ela imaginara. Não havia sido apenas uma traição física. Havia sido um plano deliberado de abandonar seu relacionamento por outro. Tem mais uma coisa. Amanda continuou hesitante. Fala. A última vez que o Ricardo me procurou foi 3 dias antes do casamento de vocês. Ele me mandou mensagem, dizendo que ainda estava apaixonado por mim, que o casamento era só por pressão da família, e que depois de um tempo ele se divorciaria e viria para Brasília. Isabela sentia que ia desmaiar. Você tem essa mensagem? Tenho. Amanda mostrou a tela do celular. Lá estava, datada de 3 dias antes do casamento. Amanda, eu não consigo te esquecer. Esse casamento é só por pressão da família e por questões financeiras. Depois de 1 ano, eu arrumo um jeito de me separar, e a gente fica junto. Eu te amo. Questões financeiras? Isabela perguntou. Sim. Ele disse que o pai dele ia passar a construtora para o nome dele só depois do casamento, que era uma tradição da família. Tudo fazia sentido agora. Ricardo não havia contado sobre a traição por culpa ou honestidade. Ele havia contado porque sabia que eventualmente Amanda poderia aparecer e ele queria controlar a narrativa. Amanda, Isabela disse finalmente. Você pode me enviar todas essas mensagens? Posso, claro. Você vai mostrar para ele? Vou fazer algo melhor que isso. Isabela passou o resto da tarde no escritório, mas não conseguiu se concentrar em nenhum projeto. Sua mente estava trabalhando em overdrive, reorganizando toda a sua estratégia de vingança. Às 18 horas, Marina ligou. Isa, consegui algumas informações sobre aquela licitação. Fala, você estava certa em suspeitar. Encontrei evidências de que alguém da Secretaria de Habitação passou informações privilegiadas para a construtora Santana antes da publicação do edital. Que tipo de evidências? E-mails internos, atas de reunião, documentos que mostram que os critérios da licitação foram moldados especificamente para favorecer a proposta da Santana. Isabela sentiu uma onda de adrenalina. Você consegue provar isso? Com mais algumas semanas de investigação, sim. Mas Isa, isso é muito sério. Se eu publicar essa matéria, a construtora do seu marido vai ser investigada pelo Ministério Público. Marina, publique a matéria. Isa, Marina, publique a maldita matéria. Chegando em casa às 20 horas, Isabela encontrou Ricardo assistindo televisão na sala, ainda de terno do trabalho. Oi, amor, ele disse, levantando para beijá-la. Como foi seu dia? Interessante, muito interessante. Isabela aceitou o beijo, forçando um sorriso. E o seu? Corrido. Tem uma reunião importante amanhã, com o pessoal da prefeitura sobre o projeto da habitação. Que bom, Isabela disse, sentando-se ao lado dele no sofá. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você me contou sobre Amanda, você disse que foi só uma aventura, né? Que não significou nada. Ricardo ficou tenso. Foi isso mesmo. E ela sabia que você era comprometido. Sabia sim. Isabela assentiu lentamente. Entendi. Naquela noite, ela fingiu dormir enquanto planejava seus próximos passos. Ricardo havia mentido sobre literalmente tudo. Sobre a natureza do relacionamento com Amanda, sobre as intenções dele, sobre o tempo que durou, sobre tudo. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo estava no banho, Isabela pegou o celular dele. Ela sabia a senha menos a data do primeiro encontro deles. Que romântico. Rapidamente, ela procurou por mensagens com Amanda. Ricardo havia apagado todas, mas Isabela sabia que mensagens apagadas poderiam ser recuperadas. Ela instalou um aplicativo de recuperação e, em poucos minutos, tinha acesso a toda a conversa. Era pior do que Amanda havia mostrado. Muito pior. Mensagens declarando amor eterno, planos detalhados de como ele ia se livrar de Isabela, até mesmo conversas sobre onde eles morariam em Brasília, depois que ele se mudasse para lá. Mas a cereja do bolo foi descobrir que as conversas não haviam parado após o casamento. Ricardo continuava mandando mensagens para Amanda, dizendo que estava trabalhando em um plano para se separar de Isabela, sem perder metade dos bens. Isabela fotografou todas as mensagens e as enviou para seu próprio celular, apagando em seguida os registros de que havia acessado o telefone dele. Quando Ricardo saiu do banho, ela estava fazendo café, cantarolando uma música. Você parece feliz hoje, ele comentou beijando sua nuca. Estou feliz. Muito feliz. Por quê? Isabela se virou e sorriu para ele. Só estou feliz, Ricardo. Às vezes a gente acorda feliz sem motivo específico, não é? Após Ricardo sair para o trabalho, Isabela ligou para seu advogado, Dr. Fernando Carvalho, um dos melhores advogados de família de São Paulo. Fernando,
Preciso conversar com você urgentemente. Claro, Isabela, aconteceu alguma coisa. Muita coisa. Posso ir ao seu escritório agora? 1 hora depois, Isabela estava no escritório de Fernando, no bairro da Vila Olímpia, expondo toda a situação. Ela mostrou as mensagens, contou sobre a traição, sobre as mentiras, sobre os planos de Ricardo de se divorciar dela. Mil ideias. Isabela, Fernando disse, analisando as evidências, isso é gravíssimo. Eu quero me divorciar, Fernando, e quero que ele perca tudo. Com essas evidências, principalmente as mensagens onde ele admite que o casamento foi por interesse financeiro, você tem um caso muito forte. Que tipo de caso divorciou? Casamento contraído sob falsas premissas. Você pode anular o casamento e ainda processar ele por danos morais. Isabela sorriu. Quanto tempo isso levaria? Com essas evidências, 6 meses no máximo? Perfeito. Mas Fernando, eu quero fazer isso da forma mais espetacular possível. Como assim? Eu quero que a citação seja entregue para ele num momento específico. Você consegue controlar quando isso acontece? Consigo. Quando você quer? Isabela pensou por um momento. Na reunião dele com o pessoal da prefeitura sobre o projeto da habitação popular. Isabela, isso pode ser muito constrangedor para ele. Essa é exatamente a ideia, Fernando. Nos dias seguintes, Isabela manteve a rotina normal em casa, mas intensificou seus preparativos. Nos dias seguintes, Isabela manteve a rotina normal em casa, mas intensificou seus preparativos. Ela transferiu discretamente todas as suas economias para uma conta em seu nome, retirou seus documentos importantes do cofre compartilhado e começou a procurar um apartamento para alugar. Marina ligou numa quarta-feira, de manhã, com novidades sobre a investigação. Isa, consegui tudo o que precisava. A matéria sai no domingo no caderno de política. Tenho documentos que comprovam que houve vazamento de informações privilegiadas. E mais, descobri que não foi a primeira vez. A construtora Santana ganhou outras 3 licitações nos últimos 2 anos, sob circunstâncias questionáveis. Isso é suficiente para uma investigação criminal? Mais que suficiente. O Ministério Público vai abrir inquérito na segunda-feira. Isabela sentiu uma satisfação quase física. Marina, você é uma joia. Isa, tem certeza de que quer seguir com isso? Seu marido pode ir preso. Marina, meu marido me enganou, me traiu, mentiu sobre tudo e ainda planejava me largar depois que conseguisse o que queria da família dele. Ele que se dane. Na sexta-feira, Carla passou no escritório de Isabela para um café. Como você está, Isa? Desde o casamento, você está estranha. Isabela sorriu misteriosamente. Carla, na segunda-feira você vai entender tudo. Por quê? O que vai acontecer na segunda? A justiça vai ser feita. Carla a estudou com atenção. Isabela, você está planejando alguma coisa? Estou. E vai ser épico. No sábado, Isabela fez questão de passar o dia inteiro com Ricardo. Foram ao shopping, almoçaram num restaurante caro, assistiram um filme. Ela foi carinhosa, atenciosa, quase como nos primeiros tempos do relacionamento. Isa, Ricardo disse enquanto caminhavam de mãos dadas pelo shopping. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Eu sei que não mereço, mas juro que vou passar o resto da vida compensando você. Não se preocupe, Ricardo, ela respondeu, apertando a mão dele. Você vai ter exatamente o que merece. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez. Desde a lua de mel, para Ricardo, foi uma confirmação de que eles estavam superando a crise. Para Isabela, foi uma despedida. Domingo de manhã, Isabela acordou cedo e foi comprar pães na padaria. Quando voltou, encontrou Ricardo lendo o jornal na cozinha, tomando café. Você viu alguma coisa interessante no jornal? Ela perguntou. Casualmente, não muito. Por quê? Curiosidade. Ricardo não havia chegado no caderno de política ainda. Isabela mal conseguia conter a ansiedade. Vou tomar banho, ela disse, beijando o topo da cabeça dele. 20 minutos depois, ela ouviu um grito vindo da cozinha. Puta que pariu. Isabela sorriu no espelho do banheiro. Ele havia encontrado a matéria. Quando ela desceu, Ricardo estava pálido, com o jornal tremendo em suas mãos. Isa, você viu isso? O que é essa matéria? Essa jornalista filha da... Tá dizendo que a empresa fez corrupção nas licitações. Sério? Que absurdo! Isabela fingiu surpresa perfeitamente. É mentira! É tudo mentira! Ricardo estava desesperado. Isa, você acredita em mim, né? Você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Isabela o abraçou consoladoramente. Claro que acredito em você, amor. É só uma jornalista querendo aparecer. Preciso ligar para o meu advogado. Vou processar essa mulher por difamação. Faz isso mesmo. Mostra para ela que não pode espalhar mentiras sobre você. Ricardo passou o domingo inteiro ao telefone com advogados, assessores de imprensa e até com seu pai, que estava histérico com a situação. Pai, é tudo mentira!
Não tem como eles provarem nada! Ricardo gritava ao telefone. Mas Isabela sabia que eles podiam provar tudo. E na segunda-feira, o inferno ia começar de verdade para Ricardo. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Ricardo saiu para o escritório visivelmente tenso. A reunião com o pessoal da prefeitura estava marcada para as 10 horas, às 8:30. Isabela recebeu uma mensagem de Fernando. Citação entregue daqui a 30 minutos. Você tem certeza? Ela respondeu. Absoluta certeza. Às 1:08:15. O telefone de Isabela tocou era Ricardo, e pela primeira vez na vida dele, ela podia ouvir pânico real em sua voz. Isa! Isa! Pelo amor de Deus! Ricardo! O que foi? Por que você está gritando? Eu recebi uma citação. Você está pedindo divórcio. Isabela fez uma pausa dramática. Você recebeu como assim? Você recebeu, você sabia disso? Claro que sabia. Ricardo, quem você acha que pediu o divórcio? Mas por quê? Eu pensei que estávamos superando isso. Superando? Isabella riu. Ricardo, você realmente achou que eu ia superar o fato de você ter me traído, mentido sobre tudo, planejado me largar assim que conseguisse o que queria da sua família? Do que você está falando? Estou falando das suas mensagens para... Amanda, Ricardo. Todas as mensagens. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Isso mesmo. Isabela continuou. Eu sei sobre os planos de vocês viverem em Brasília. Eu sei que você disse para ela que o casamento era só por interesse. Eu sei sobre as mensagens que você mandou para ela 3 dias antes do nosso casamento. E eu sei sobre as mensagens que você continuou mandando depois do casamento. Isa, eu posso explicar. Explicar? Explicar. Agora era Isabela quem gritava. Você passou um ano inteiro mentindo na minha cara. Você subiu ao altar sabendo que ia me abandonar assim que conseguisse o que queria. Você me usou, Ricardo. Isa, por favor. Vamos conversar. Nós já conversamos, Ricardo, na sacristia da igreja. Lembra? Quando você teve 5 minutos de consciência e resolveu me contar meia verdade, achando que isso ia limpar sua barra. Ricardo estava soluçando do outro lado da linha. Isa, eu posso mudar. Eu prometo. Ricardo, você é patético. E sabe o que mais? Essa citação que você recebeu é só o começo. Como assim? Você vai descobrir. Isabela desligou o telefone e imediatamente ligou para Carla. Carla, liga a TV no canal de notícias. Agora. Por quê? Liga e você vai ver. 15 minutos depois, todas as emissoras de São Paulo estavam noticiando que o Ministério Público havia aberto uma investigação criminal contra a construtora Santana por corrupção em licitações públicas. O delegado responsável pelo caso deu uma entrevista coletiva, onde detalhou as evidências encontradas. O telefone de Isabela tocou novamente. Era Ricardo. Você fez isso. Ele gritou. Você armou tudo isso contra mim. Eu não fiz nada, Ricardo. Eu só descobri o que você andava fazendo e passei as informações para quem podia fazer alguma coisa. Você destruiu minha vida. Eu? Isabela riu amargamente. Eu destruí sua vida? Ricardo, você destruiu sua própria vida quando decidiu me trair, mentir e tentar me usar. Eu só iluminei o caminho para que todos vissem quem você realmente é. Isa, por favor. Ricardo, escuta bem o que eu vou te falar, porque é a última vez que vou falar com você. Durante 3 anos, eu te amei de verdade. E uma vida inteira ao seu lado. Eu te apresentei para minha família, te defendi quando meus amigos desconfiavam de você, te apoiei em todos os seus projetos. Sua voz estava firme, controlada, letal. E você jogou tudo isso fora. Não por paixão, não por um momento de fraqueza, mas por cálculo frio. Você planejou me usar e me descartar. Então agora você vai descobrir o que acontece quando se mexe com a pessoa errada. Que pessoa errada? Que pessoa errada, Isabela? Uma arquiteta, Ricardo. Uma pessoa que sabe planejar projetos complexos, detalhados, que levam tempo para ficar prontos, mas quando ficam, são perfeitos. Ela desligou o telefone e o bloqueou em seguida. Nas semanas que se seguiram, a vida de Ricardo desmoronou completamente. A investigação do Ministério Público descobriu não apenas as irregularidades nas licitações recentes, mas uma série de outros esquemas que envolviam a construtora há anos. Sr. Roberto, o pai de Ricardo, foi indiciado junto com o filho. A empresa teve todos os contratos suspensos, as contas bancárias foram bloqueadas, e Ricardo se viu enfrentando a possibilidade real do preso. O processo de divórcio correu de forma expedita, com todas as evidências que Isabela havia coletado, menos as mensagens admitindo que o casamento foi por interesse financeiro, os planos de abandoná-la, as mentiras sobre a traição. O juiz não teve dúvidas em anular o casamento por dolo. Ricardo não apenas perdeu a esposa,
mas também foi condenado a pagar uma indenização substancial por danos morais. Como todos os bens da família estavam bloqueados pela justiça por conta da investigação criminal, ele se viu literalmente sem nada. 3 meses depois do dia em que havia recebido a citação, Ricardo estava morando em um apartamento de 1 quarto no centro da cidade, trabalhando como corretor de imóveis para conseguir pagar as contas básicas. Isabela, por sua vez, mudou-se para um loft elegante em Pinheiros. Seu escritório de arquitetura prosperava, e ela havia acabado de assinar o contrato para projetar um complexo residencial de luxo na Barra da Tijuca. No Rio de Janeiro, em uma tarde de sexta-feira, ela estava revisando os projetos quando o cara apareceu no escritório com uma garrafa de champanhe. "O que estamos comemorando?" Isabela perguntou. "Justiça", Carla respondeu, abrindo a garrafa. "Acabei de saber que o Ricardo foi condenado a 2 anos de prisão. Vai cumprir em regime semiaberto, mas mesmo assim." Isabela aceitou a taça de champanhe, mas não sentiu a satisfação que esperava. "Sabe, Carla, eu pensei que ia me sentir melhor quando isso acontecesse. Como você se sente?" "Vazia. Não triste, não alegre. Só vazia. É normal, Isa. Você passou por muita coisa." Isabela caminhou até a janela do escritório, que dava vista para a cidade. "Sabe o que mais me dói?" "O quê?" "Não é nem a traição. É saber que ele nunca me amou de verdade. 3 anos da minha vida, e tudo não passou de uma encenação para ele." Carla se aproximou da amiga. "Mas você descobriu, Isa. E você reagiu. Você não deixou ele te usar e te descartar como ele planejava." "É verdade." Isabela sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno. "Eu descobri exatamente quem ele era. E fiz exatamente o que ele merecia. E agora? Quais são os planos?" Isabela olhou para os projetos espalhados sobre sua mesa, para a vista da cidade que amava, para a vida que havia reconstruído com suas próprias mãos. "Agora eu vivo, Carla. Eu vivo a vida que mereço, com pessoas que me merecem, fazendo o que me faz feliz." Ela ergueu a taça. "Um brinde à honestidade." "À honestidade." Carla repetiu. 6 meses depois, Isabela estava na inauguração de um projeto seu. Um complexo de apartamentos sustentáveis em Vila Madalena, menos quando alguém a chamou pelo nome. "Isabela?" Ela se virou e viu um homem alto, moreno, de óculos, vestido com elegância casual. Ele sorria timidamente. "Desculpa incomodar, mas eu sou jornalista da revista Arquitetura e Construção, Rodrigo Santos. Eu gostaria muito de fazer uma matéria sobre seus projetos sustentáveis." Isabela sorriu. "Claro, seria um prazer. Que tal marcarmos um café para conversar melhor?" "Ótima ideia." Enquanto eles trocavam contatos, Isabela se permitiu um momento de otimismo. A vida havia lhe mostrado que nem todos os homens eram como Ricardo. E talvez, apenas talvez, ela estivesse pronta para descobrir o que vinha depois, do outro lado da cidade. Ricardo abria as portas de um pequeno escritório, onde trabalhava como corretor de imóveis. Na parede, uma foto emoldurada mostrava ele, Isabela, no dia do casamento, sorrindo felizes. Ele ainda não havia conseguido se desfazer dela todos os dias. Ele acordava lembrando da voz de Isabela no telefone. Uma arquiteta, Ricardo, uma pessoa que sabe planejar projetos complexos, detalhados, que levam tempo para ficar prontos, mas quando ficam, são perfeitos. E ele tinha que admitir. A vingança dela havia sido perfeita, milimetricamente planejada, executada com precisão, cirúrgica e devastadoramente eficaz. Isabela havia perdido um marido que nunca amou de verdade. Ricardo havia perdido tudo: esposa, família, empresa, liberdade, reputação e futuro. No final, cada um havia recebido exatamente o que merecia. Epílogo. 2 anos depois, Isabela estava em sua cobertura em Pinheiros, terminando de se arrumar. Parecer. Rodrigo, o jornalista que conhecera na inauguração do projeto, havia se tornado muito mais que uma fonte para matérias. Eles estavam namorando há 1 ano e meio, e pela primeira vez desde Ricardo, Isabela se sentia verdadeiramente amada e respeitada. "Pronta?" Rodrigo perguntou, ajustando a gravata no espelho do hall. "Quase", ela respondeu, colocando os brincos. "Onde vamos mesmo? Jantar no Fassanó? Depois aquela exposição de arte que você queria ver." Isabela sorriu. Rodrigo sempre lembrava do que era importante para ela. Era atencioso sem ser sufocante, honesto sem ser brutal, carinhoso sem ser falso. "Rodrigo", ela disse, se aproximando dele, "obrigada." "Por quê?" "Por me mostrar como é ser amada de verdade." Ele a beijou suavemente. "Obrigado você por me deixar te amar." Enquanto desciam para o estacionamento, Isabela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A dor da traição havia dado lugar à lição mais valiosa de sua vida. Ela merecia ser amada de verdade, por quem ela realmente era, não porque ela poderia proporcionar a alguém,
Ricardo havia tentado usar sua capacidade de amar contra ela, mas no final, essa mesma capacidade havia sido o que a salvara. Porque quem ama de verdade também sabe reconhecer quando não está sendo amado da mesma forma. E quando isso acontece, a coisa mais amorosa que se pode fazer é deixar ir embora quem não te merece, e se abrir para quem merece a vingança do. Isabela não havia sido apenas perfeita, porque destruiu Ricardo. Havia sido perfeita porque a libertou para encontrar o amor verdadeiro. E essa, no final das contas, era a melhor vingança de todas, ser genuinamente feliz. Fima, obrigada por acompanhar esta história até o final. Se você gostou desta narrativa sobre justiça, vingança e recomeços, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Suas interações são muito importantes para nós. E nos conte, você achou que Isabela exagerou na vingança ou Ricardo mereceu tudo o que aconteceu com ele?